Eleições Municipais 2024. Qual é o tamanho da dependência dos municípios brasileiros em relação às transferências federais? Em quais estados ou regiões esse vínculo é ainda maior? Nessa semana que antecede as eleições municipais, vamos saber como são financiadas as políticas públicas nos municípios brasileiros. A gente já começou a falar nisso na primeira entrevista no painel eletrônico. Em 2023, por exemplo, foram destinados 28,9 bilhões de reais em emendas parlamentares. Para nos ajudar a entender como funciona a transferência de recursos da União para as prefeituras, convidamos o especialista consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, o Ricardo Volpi. Bom dia, Ricardo. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes. É um prazer sempre conversar com vocês. Muito obrigado, Ricardo. Eu queria começar falando da questão da dependência, né, da transferência desses recursos da União para as prefeituras. Em alguns casos, essa dependência chega a 90%. Isso acaba sendo um problema, né? Uma relação muito fragilizada, a gente poderia dizer. Como é que se pode solucionar essa questão, talvez descentralizando esses recursos, dando mais autonomia para as prefeituras? Esse é um problema que tem soluções? Então, vou falar um pouquinho da dependência para ter uma magnitude, né? Em torno de 80% dos municípios brasileiros depende de recurso federal para o financiamento das suas políticas públicas, como saúde, educação, e também para a melhoria da sua infraestrutura, né? Esse vínculo, ele tem uma característica, basicamente, de municípios de pequeno e médio porte, né? São os menores municípios que dependem bastante dos recursos federais. Isso é observado nas diversas regiões do Brasil, mas com maior incidência, com peso maior no norte e no nordeste, né? O modelo federativo brasileiro, ele acaba concentrando recursos na União e nos estados. E aí a União, por meio dos fundos de participação, transfere recursos tanto para o estado quanto para o município, e o próprio estado, ele arrecada o IPVA, por exemplo, dos veículos que estão naquele município, e faz uma transferência para o município correspondente a uma parcela do recurso arrecadado do tributo de competência do estado, por exemplo, né? Essa dificuldade, ou esse modelo de buscar concentrar um pouco recursos na União ou no estado para depois transferir para o município, decorre da dificuldade que muitas vezes os municípios têm em arrecadar os recursos. Se desse uma autonomia muito plena, alguns tributos não seriam arrecadados. Como hoje a competência basicamente deles é IPTU e ISS, muitas vezes o IPTU em alguns municípios demoram para ser arrecadado, a base tributária fica defasada, mesmo o INSS tem serviços, não tem uma estrutura financeira para poder captar esses serviços. Isso vem melhorando ao longo do tempo, com notas fiscais eletrônicas e tudo mais. Então, por exemplo, muitas cidades brasileiras, a grande área é a área rural, o ITR, que é o imposto de competência, que é vocacionada para ser do município. Mas no modelo federativo nosso, a União arrecada o ITR, porque tem essa desconfiança do município não cobrar, por exemplo, o ITR. A União cobra o ITR e transfere o recurso para o município. Nos municípios que conseguiram organizar a cobrança do seu ITR, que é basicamente rara, eles podem arrecadar o ITR, por exemplo. Então, essa dificuldade, né, a realidade brasileira, com municípios pequenos, com baixa capacidade financeira, acaba sendo o modelo de concentrar recursos na União para depois a União transferir recursos para os municípios. Então, o caminho para essa maior autonomia é, primeiro, os municípios estruturarem os recursos de sua competência, né? Como seria corretamente, por exemplo, o IPTU e ISS. Certo. Eu queria que você explicasse mais um pouquinho como seria essa reestruturação. Como é que os municípios podem tomar para si essa tarefa de gerenciar a própria arrecadação? Então,
Atualmente, eles já têm essa competência, como eu dei o exemplo do IPTU e do ISS. Somente o ITR que a União arrecada e transfere para o município. A União não fica com nenhuma parcela do ITR, né? Então, o caminho realmente é a modernização financeira daquele município, né? Ele tem uma estrutura com servidores, né, na área de fazenda, né, planejamento, orçamento, uma carreira, estruturar com sistemas informatizados, né, a melhor forma de arrecadar os recursos de sua competência, mapear todos por exemplo, as residências, né, os imóveis que constam lá, fazer um cadastro, e a partir daí, com esse cadastro, buscar saber o valor venal, da mesma forma. Ter um mapeamento de todos os cadastros dos prestadores de serviços autônomos, etc., e buscar, a partir disso, estruturar suas finanças para arrecadar. Então, muitos municípios têm uma grande dificuldade de ter uma organização permanente, né? Como uma rotatividade, por exemplo, cada 4 anos, mesmo que tenha reeleição, e muda eventualmente aquele gestor ou o secretário de Fazenda, a estrutura em volta, às vezes, são cargos comissionados, né? Perde-se a memória, perde-se até a inteligência, vamos chamar assim, e isso há um rompimento, muitas vezes, das informações, né? Então, o caminho, a União pode apoiar, que nem na época da Lei de Responsabilidade Fiscal, teve um plano, até com recursos do Banco Mundial, para buscar dar maior capacidade para os municípios. Na época, em 2000, eu participei da equipe que viajava pelo país para dar os cursos à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o caminho é a modernização, né, desses municípios. Para ter uma ideia, muitos municípios sequer, até demandam, e não pode, né, demandam recursos para construir prefeitura, Câmara de Vereador. Quer dizer, eles não têm nem a própria sede da prefeitura, muitas vezes. Pois é, e essas são questões tão específicas que às vezes um município pequeno, né, de 5 mil habitantes, por exemplo, não tem nenhum corpo técnico ali constituído para poder lidar com essas questões tão minuciosas, enfim, gerenciar esses recursos de impostos, atender aos preceitos da lei de responsabilidade fiscal. Às vezes é muito detalhamento técnico e sem pessoal capacitado para isso. Sem um servidor que vive, né, o dia a dia, dificilmente as coisas vão conseguir criar essa institucionalidade dentro do município. Hoje em dia tem a Confederação Nacional dos Municípios, há alguns anos, né, que prestam apoio importante para os municípios brasileiros, né, principalmente os de menor porte, né. Então, assim, e eles têm também esse apoio, inclusive, de ajudar a organizar seu orçamento, ou mesmo de capacitação, né? Mas a realidade brasileira é que tem muitos municípios carentes, vamos chamar assim, né, de estrutura financeira, por isso que muitas vezes se discutiu, né, até no governo passado, de alguns municípios perderem a autonomia, né, porque acaba tendo uma estrutura, um município muito pequeno, e acaba tendo uma estrutura de prefeito, governador, de vereadores, e acaba gerando um gasto sem uma correspondência, vamos chamar assim, prestação de serviço. De repente, se um município maior encampa, né, poderia conseguir uma gestão melhor, né, inclusive para captar recursos do orçamento da União, via convênios ou emendas mesmo, para esse município, né? Nós estamos recebendo hoje aqui no painel eletrônico o consultor da Câmara dos Deputados, Ricardo Volpi, que é especialista em orçamento e está nos falando mais sobre essa questão das finanças dos municípios nessa semana que antecede as eleições municipais. Volpi, eu queria que você falasse agora dessas transferências de recursos da União para as prefeituras. Não é? As pessoas, por exemplo, eu ouvi muito falar nessa questão das emendas, mas nem sempre tem a clareza de como é feita essa transferência via emendas. Eu queria que você desse um panorama geral, né, para os nossos ouvintes e telespectadores sobre essas transferências. Certo. Então, tem uma dimensão, né? O Brasil tem 5.627 municípios e apenas 107 municípios não receberam recursos de emendas em 2023. Então, quer dizer, hoje o alcance que as emendas chamadas impositivas, né, individuais e de bancada,
é grande, né? É um alcance bem grande, assim como outros recursos que não são derivados de emendas, que vão para o Fundo Municipal ou Estadual de Saúde, o Fundo de Educação, o Fundo de Assistência, então aquele dinheiro direto na escola que chama, ou recursos lá para o financiamento do SUS, né, assistência básica, ou de média a alta complexidade. Então, as emendas parlamentares, no caso as individuais, metade dos recursos vão destinados à saúde. Esse recurso que vai para a saúde, por exemplo, vai basicamente para ações de serviço público de saúde, é o SUS. Tá? Então, é um volume grande, mais de 10 bilhões de reais, vamos chamar assim, que vão diretamente para os fundos estaduais e municipais de saúde. Tem uma outra grande parcela, que são recursos derivados de convênios. Tá? Então, vamos chamar assim, para vocês terem uma ideia, dos 12 bilhões de convênios, tirando saúde e educação, tá? Dos 12 bilhões de convênios firmados em 2023, 10 bilhões derivaram de emendas. Então, a importância que tem. Convênios são recursos, são firmados, né, um plano de trabalho entre a União em competência comum, que é ligado a saneamento, ou a infraestrutura, ou mesmo na área de meio ambiente. Aí pode listar saúde, educação, as competências comuns, né, que os dois fazem juntos. Então, dos 12 bilhões de convênios firmados em 2023, 10 bilhões derivaram de emendas. Então, a importância hoje que as emendas impositivas têm é muito grande. Né? Há casos que o valor transferido por emendas é muito próximo ao valor que aquele município acaba recebendo do FPM. O FPM ele tem uma fórmula, que é o Fundo de Participação, que tem o Fundo Constitucional que transfere recursos para os municípios brasileiros, derivados de alguns tributos federais, imposto de renda, né, IPI. Então, a União transferiu, em 2023, 123 bilhões para os municípios brasileiros. Normalmente, tem a questão da renda, né, é uma fórmula que está na legislação, mas para alguns municípios específicos, de baixa base tributária, ou mesmo pequenos, o recurso que acabou somando, né, no orçamento daquele município derivado de emenda equivale, ou alguns até superam, o valor que eles receberam do FPM, por exemplo. Então, as emendas têm ganho uma importância muito grande no orçamento dos municípios brasileiros, vamos chamar assim. E essas emendas são indicadas pelos deputados federais, né? E pelos senadores. Então, assim, como é que o prefeito, como é que o gestor do município pode demonstrar para os parlamentares que né, que aquela determinada política pública precisa de investimento, porque é um dinheiro limitado de emendas para muitas demandas, né? Então, assim, como é que se pode tornar mais eficiente essa relação em termos de o gestor do município mostrar para o deputado lá federal que tem naquele município a sua base, né, de atuação política, que aquela demanda é muito importante, de que aquilo é urgente, né? O que você tem visto nessa relação? Então, o que eu acho que é o caminho, vamos chamar assim, né? Muitas vezes parece, eu já recebi muitos prefeitos há alguns anos, né? Parlamentares, prefeitos, eu nunca recebi uma ambulância, um raio-x, né? Algum equipamento, por exemplo, né? E muitas vezes parece que é mais difícil do que é transpor as barreiras, vamos chamar assim, para conseguir os recursos federais. Na realidade, vai ter que organizar um plano de trabalho, ter uma proposta, vamos chamar assim, mostrar as demandas, né? Tanto para poder receber um recurso derivado de emenda, ou mesmo pleitear junto ao governo federal. Né? Nós temos um portal dos convênios, chamado, vamos lá, Siconv, o antigo Siconv, e ali tem cada ministério, ele apresenta um plano de trabalho daquilo que ele está ofertando para fazer convênios com os entes federados. Né? Então, um bom prefeito, vamos chamar assim, deveria, caso ele não tenha uma estrutura, busca a Confederação Nacional de Municípios, ou mesmo ele tendo uma estrutura, ele tem que entrar nos sites lá do Siconv, lá tem uma série de informações, também, no caso, no Ministério do seu interesse, eu quero desenvolvimento regional, eu quero pavimentar as ruas da minha cidade, eu quero melhorar o sistema de água e esgoto da minha cidade, dentro do Ministério da Cidade. Aí, lá, inclusive, as emendas também, atualmente, podem
destinar dinheiro para minha casa, minha vida, para construir moradias. Então, de repente, minha demanda é construção de moradias. Ele vai ter que mostrar, olha, eu tenho uma área desapropriada, eu tenho condições de executar dentro dessa área um programa habitacional, por exemplo, tá? Ou de saneamento. Então, a área não tem nenhum embaraço ambiental, etc. Ele tem que conseguir as licenças, vamos chamar assim. Trazer a proposta de trabalho, falar, olha, custa quanto? 1 milhão, deputado. Tem 1 milhão que eu preciso aqui para financiar determinado projeto. E demandar, junto às assessorias dos parlamentares, ou levar junto às pastas ministeriais, eles vão dar alguns documentos, no caso, os ministérios adicionais, que ele tem que estruturar. E aí, a partir do momento que ele conseguiu que o parlamentar indique, né, uma emenda, no começo do ano seguinte, o dinheiro, o parlamentar indica o CNPJ daquele município, indicado o CNPJ daquele município no sistema CIOP, que chama, o município vai encaminhar a documentação, que é o plano de trabalho e demais informações para realizar aquele convênio. Então, esse é um caminho que é mais moroso, vamos chamar assim, né? Que é dinheiro via convênio. A única coisa é que é um dinheiro mais bem aplicado. É demorado, mas tem todo um plano para poder realizar. Outra possibilidade é chamada as emendas de transferências especiais, chama emenda PIX, chamada emenda PIX, que está toda uma discussão no Supremo Tribunal Federal, que esse dinheiro vai direto, o dinheiro da União, vai direto para o cofre do município. E houve toda essa discussão recente no Supremo, que não sabia-se muito bem o que ia ser feito com aquele recurso. Não tinha uma prestação de contas adequada com o recurso da União. E aí o STF, corretamente, de forma ainda liminar, a discussão, porque não envolve só a emenda PIX, tem as emendas bancadas, exigiu que o governo federal, ao transferir esse recurso, exija um plano de trabalho, que o município fala, o que eu vou fazer com o dinheiro? Porque 70% desse dinheiro da emenda PIX tem que ir para investimento. Você fala, vou comprar equipamento, vou construir uma escola. Então, ele já no plano de trabalho, ele vai dizer o que ele vai fazer com aquele dinheiro, para ficar mais fácil a prestação de contas via tribunais de contas, para efetivamente saber o que foi feito com aquele dinheiro público, se ele foi bem aplicado. Então, assim, o caminho para o município demandar recursos, seja de emendas ou não sendo de emendas, recursos que a gente chama do Poder Executivo, é similar, né? Ele tem que estruturar um plano de trabalho, mapear bem todas as suas demandas e aí correr atrás, vamos chamar assim, dos recursos federais, porque hoje a dependência, né, é muito grande e mais de 90% dos municípios brasileiros dependem, né, dos recursos federais. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o especialista e consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, Ricardo Volpi. Ele destrinchou algumas das coisas bem difíceis para o leigo entender sobre essa questão da transferência de recursos da União para as prefeituras, para o atendimento de políticas públicas, obras necessárias, quaisquer providências, porque essa dependência dos recursos da União é muito grande.